roll brasileiro, geração, foi a dos anos 80. Um monte de coisas juntas, um movimento meio catalisador que culminou no lançamento da Bis. Um componente absolutamente importante da cena eram as casas noturnas, né? Era importante para as bandas em geral, né? De rock em geral. Uma coisa que tem que ser levada em conta é que o contexto musical, de consumo de música em 1985 é completamente diferente, né? As pessoas não tinham acesso a essa informação e o que marca, o que pontua essa mudança é a realização do Rock in Rio. A gente tinha uma inquietação muito grande, cultural ali nesse período, né? Coincide, né? Não é só o Rock in Rio, mas é o período da abertura política. Nós tínhamos aí uma república surgindo, né, depois de anos de ditadura. Tínhamos bandas muito legais lançando discos. Tivemos o primeiro Rock in Rio. Um monte de coisas juntas, um movimento meio catalisador que culminou no lançamento da Bis. Foi a ideia do Carlos Arruda, né? Ele era vice-presidente da área de marketing e propaganda, alguma coisa assim, da editora Abril. E ele teve a ideia de fazer uma revista. E aí eu fui para o Rock in Rio fazer uma pesquisa. Eu fazia parte de uma turma com Thomas Papon, Celso Minhoca Pucci, Bia Abramo, né? E todos nós fomos um a um indo parar na redação. Agora, o cara que levou todo mundo para lá e que não era dessa turma foi o Zé Augusto Lemos, o Scott, né? Que é exatamente o cara que faz a transição do projeto do Carlos Arruda e do Zé Eduardo Mendonça para uma concepção mais detalhada, né? E mais ligada a uma visão do que estava acontecendo na gringa. O Scott é conhecido como Scott porque ele tinha morado no Reino Unido, que é de onde ele trouxe a informação de primeiríssima mão. A importância da Bis no mercado musical, eu acho que ela residiu principalmente no fato de ela ter sido uma formadora de opinião durante grande parte da sua existência. Eu acho que ela, inclusive, ela fomentou entre os leitores uma curiosidade em relação a novos sons, que eu sinceramente não vi alguma outra publicação similar aqui no Brasil fazer. Essa, na verdade, eu acho que foi a grande contribuição. Ela, além de ter um caráter informativo muito interessante, ela fez também com que a gente passasse, pelo menos no meu caso, a gente passasse a gostar de música também por outros aspectos, você tá entendendo? Que a coisa não ficasse restrita somente ao coisa da música boa, música ruim, você tá entendendo? Eu acho que uma grande vantagem da Bis em relação às outras publicações similares é que ela estimulava a gente a pensar e a tomar uma posição, mesmo que contra aquilo que a gente lia na revista. Faltava um veículo, uma revista que realmente falasse a linguagem da garotada. E onde tivesse espaço para as várias tendências que existiam. Não que foi importante para o punk ou para o rock, era importante para as bandas em geral, né? De rock em geral. E para a música brasileira em geral, né? Era mais focada em rock, né? A primeira geração de rock and roll brasileiro, geração, foi a dos anos 80. Né? Porque antes você tinha manifestações, você tinha Mutantes, você tinha Raul Seixas, você tinha, né, alguns nomes que aconteciam lá 60, 70. Não, o cenário já existia, na verdade, ele era bem restrito, tinha as casas ali, o Madame Satã, o Ácido Plástico, o Carbono 14.
gente ralava para conseguir umas poucas revistas que pintavam em pouca quantidade nas livrarias. A Bis, ela juntou pessoas que também estavam surgindo no jornalismo. Então, era todo mundo contemporâneo, entende? Então, quer dizer, assim como a gente estava tocando, tinha as bandas, quem estava na Bis também estava aparecendo enquanto profissional. Acho que tinha essa sinceridade no jornalismo e conseguiram espaço, ou montaram essa revista para isso. Quando as principais bandas inglesas vieram tocar aqui no final dos anos 80, New Order, Echo and the Bunnymen, Curie, Sticks and the Banshees, essas bandas já chegaram aqui com um bom público conhecendo eles pela Bis. A seção que a redação considerava com certeza mais nobre da revista era a discoteca básica. E eu tive a honra de, nessa seção, fazer alguns discos que foram extremamente importantes para a minha cultura musical. Por exemplo, o In the Court of the Crimson King, do King Crimson, o Metal Box, do Public Image, Gang of Four. A pessoa gostava de um artista, e esse artista tinha um disco assim que se sobressaía, né? Que devia ser ouvido por todo mundo assim, que fosse aberto, assim, sem preconceitos. E não era como assim a sessão de resenha normais, né? Assim, quer escrever pra gente sobre o show tal, ou sobre o disco tal, né? Não, é uma coisa assim, pessoal nesse sentido. Que você tinha que apresentar um disco lá e justificar por que ele merecia ser ouvido por todo mundo. E tinha espaço para isso. Porão, né? Aquelas bandas novas, né? Porão Nacional, Internacional, Discoteca Básica, que era isso, né? Vamos... Esse povo, tá bom, tá ouvindo rock no rádio, tá ouvindo rock nos programas de videoclipe que eram muito primitivos, 2 ou 3, um na Gazeta. Temos aqui o Vander Tafo, um irmão antigo de estrada já, desde pequenininho que ele pegou a primeira guitarra, não parou. Agora vamos conversar sério um pouquinho, Vander Tafo. Como é que está o trabalho? Como é que estão agora acontecendo as coisas com a banda Tafo? Assim? Muitas vezes o pessoal vinha com a revista, assim, né? Pedindo as coisas que tinha visto e tal, né? Ou às vezes vinha com a página recortada e tal, eu quero esse, você tem esse daqui e tal. Sessões que nem a Zona Franca, na qual a gente podia colocar discos absolutamente obscuros, ou sei lá, principalmente Porão, né? Na qual a gente podia colocar bandas novas, que era a sessão dedicada exatamente a essas apostas. Era não só uma oportunidade da gente trazer as novidades, como de ir formando o gosto musical do pessoal. Tem uma transição muito rápida, no final da década de 88, 89, o rock que parecia hegemônico, muito firme no mainstream, é rapidamente substituído por uma série de gêneros. O axé, o sertanejo, o pagode paulista, né? Isso muda drasticamente o contexto. Isso fica muito evidente, né? Quando a classe C de então, que é muito mais empobrecida, né? Começa a ter acesso a TV, aparelho de som, um disco, né? Quando acaba a inflação, aí, né? Que tem uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade, né? É isso, né? Meio dos anos 90, né? A MTV tem que botar axé, pagode sertanejo. Vai descendo na boquinha da garrafa, agora mexe, bem gostoso, vai. Agora mexe, é aí mesmo. Porque senão não tem audiência. As rádios também, né? Essa porra desse rock acabou. O papel que cabia a Bis, às vezes, pelo menos para nós, assim, às vezes era o lado B da MTV. Era mais influente durante
uma certa época as pessoas procuravam mais as coisas que tinham visto no MTV, no lado B, uma coisa de lançamentos, mais do que era na Bis, né? Mas talvez tenha sido porque talvez a revista estivesse numa fase mesmo que já não tinha tanta influência, né? Então a Bis se chamaria Showbiz, seria uma revista mais alegre, não falaria só de música, mas comportamento, seria mais leve, seria mais engraçada, teria uma diagramação mais moderna. Foram mudanças estranhas. Assim. O período da Showbiz foi bem estranho, sabe? Era uma revista muito mais pop, tinha coisas muito bacanas, era um período que o Pedro Só editou a revista. Tinha um pessoal que chamava a revista de Showbiz, né? E eu falava assim, até fiz um diálogo uma vez lá para uma revista. Imagina essas publicações tipo Ele e Ela, Playboy, Bis, Showbiz. Eu me recordo um pouco dessa tensão assim, né, no ar, que acabou levando para Showbiz, que era uma revista orgulhosa do mercado, e pelo menos eu avalio assim, essa fase de Showbiz era uma revista que, até o nome, né, já indica isso, né, que era uma revista que acreditava nas lógicas do mercado. A Bis, do jeito que ela estava relegada à extinção. Existia um plano para acabar com a revista, então a revista estava perdendo leitores, a revista não impactava mais, a revista enfim, ela estava condenada a funcionar só num determinado nicho que não interessava, que não se pagava, né? Então, com a mudança de Bis para Showbiz, ela começou, enfim, a causar mais burburinho. E com isso, muitos dos artistas que não falavam com a Bis começaram a falar para a Showbiz. Eu acho que aquela fase final, pré-volta, quando ela voltou com formato menor ali, quando acho que o Gasperini entrou tudo, é uma fase muito boa. Eu voltei e falei, pô, essa revista ela voltou a ficar legal de novo. Tanto que quando ela acabou, eu realmente lamentei, assim. Tipo, se ela tivesse acabado talvez um pouco antes, eu teria falado, cumpriu a missão dela. Quando ela acabou aquela primeira vez, eu senti que ela estava voltando assim, a ter um papel importante. O 15 ia fazer uma capa de 1 ano de Showbiz. E aí fez-se um bolo. Fez-se um bolo com o número 1, que o Gene Simmons iria segurar esse bolo, tal, não sei o que lá. E aí o Robert foi viajar e esqueceu de levar o bolo. Quem iria levar o bolo era o Ari Zendruk, que era um fotógrafo. Só que esqueceram de um detalhe. O Ari é judeu. E o Ari é daqueles judeus que guardam a sexta-feira. Então o cara, ele do final de tarde de sexta-feira até a noite de sábado, ele não faz absolutamente nada. Não atende o telefone, não acende a luz, não faz nada. Então as pessoas ligavam desesperadamente para a casa do Ari Zendruk para ele pegar um bolo no determinado lugar, ele não atendia. Ele só foi aparecer na hora do embarque, obviamente, sem o bolo, né? E aquilo também foi uma coisa tão louca, porque foram feitas várias fotos do 15 e foram entregues os negativos para os caras que eles iriam aprovar e em seguida falar qual a foto deveria ir para a capa ou qual a foto deveria ser usada nessa matéria. Essas fotos nunca foram devolvidas. Um dos caras que tinha uma certa diferença com a Bis era o Guilherme Snarli, do Zero. Eu lembro de uma ocasião que a gente estava numa festa da gravadora, estava eu, o Scott, a Sônia Maia, num grupinho,
E o Guilherme chegou e queria jogar a gente dentro da piscina, né? E aí ele teve que ser dissuadido pela direção da gravadora. Não joga jornalistas na piscina. Os Titãs, eles brigaram com todos nós. Eles achavam que eles eram os Caetanos Velosos, assim. Clemente falou numa entrevista que ele convivia uma época com os Titãs fazendo aquela coisa meio iê ainda, não sei o quê. E o Clemente ficou, né, ia na casa do Branco, sei lá, né? Turma, amigo, não sei o que, não, bebê, sei lá o que fazer. E ficavam botando um monte de coisa de punk para os caras ouvirem, aí os caras vão lá e fazem cabeça de dinossauro, que, enfim, né, aproveitando aí um pouco dessa relação. Porra, mano, eu falei isso numa entrevista da Bis, os Titãs ficaram 11 anos sem falar comigo. Tem lá aquela resenha clássica ali do Forastieri, que ele detonou os Titãs e o Paralamas. Rolou um bode depois, que os Titãs lá, tipo, num show que tava sendo que eu acho que a Bis estava fazendo promoção, alguma coisa assim. Eles até fizeram um jeito lá de falaram para o público inteiro rasgar a revista e tal. A revista depois rebateu o mesmo assunto, falando, pô, que isso é um absurdo. Agora, quando a gente falava bem, eles gostavam, agora não. E agora estão olhando assim. A sessão de discoteca básica foi, acho que, a mais prestigiada da Bis, né? Até por isso que é a mais lembrada. Era uma curiosidade, acho que mais gente já comentou isso, que foi um disco que apareceu 2 vezes, o Pet Sounds dos Beach Boys. Até fizeram piada dizendo que esse disco era tão bom que merecia aparecer 2 vezes mesmo, né? Mas depois, acho que o Zé Flávio Júnior ele explicou na Bis do Facebook. Acho que ele explicou porque, né, porque eu tinha mudado o editor, e achou bom começar do zero, acho que foi na época da Single, acho que não mudou de editora. Ele achou bom começar do zero, aí começou a repetir disco. Daí que começou e terminou, ficou só nesse. A Bis também já teve muitos desafetos, né? Um deles foi o Marcelo Nova. Em 1996 eu mandei, 96, acho que foi não. Bom, não lembro exatamente. Mas teve uma crítica de um disco do Camisa de Vênus, né, que foi a volta do Camisa de Vênus. Eles fizeram um disco ao vivo, que chamava-se Plugado, se eu não me engano. E era um disco muito ruim. Para ser bem sincero, era um disco muito ruim. Chegou o Paulo Cavalcante e sentou porrada no disco, cara. E não teve perdão. Cara, aí eu tô esperando o Eric Burdon do Animals para fazer uma entrevista na Vila Madalena. Acho que era até o estúdio YB. E o Marcelo Nova tá lá. E aí eu chego pro Eric Burdon e falo assim: Hi, Mr. Burdon, I'm from Bis Magazine, né? Tô aqui, queria falar com o entrevistado, não sei o quê. Aí o Marcelo Nova olha pra mim, aquela revistilha. Eu levei uma ideia para a reunião de pauta, que era para a edição de Natal, fazer uma capa com alguém tipo João Gordo ou o Marcelo Nova vestido de Papai Noel, né? E aí todo contente falei na reunião de pauta, tive uma ideia. E aí a Ruda falou, ótimo, ótimo, só que nós vamos botar o Paulo Ricardo. Aí eu falei, não! A marca Bis ficou sob responsabilidade de uma unidade de negócio chamada Unidade de Negócio Jovem. E a gente fez uma proposta para Claro, companhia de operadora de celular, que era muito além do irrecusável, era muito abaixo, muito maior do que qualquer desconto que se pudesse ter, com a promessa de que não haveria nenhum outro patrocinador na revista, senão a Claro. E isso permitiu que a revista Bis voltasse a existir com o formato de revista mensal. Acho que o projeto do Ricardo Alexandre editorial do Ricardo Alexandre era super acertado. Só ele podia fazer, porque era super ecumênico. Chamou todo mundo que tinha passado pela Bis, né? Ele era um super bom pauteiro, assim, você escreve sobre isso, enfim, acho que o Ricardo, ele é um puta editor, né? Dizer, olha, a revista Bis está voltando, é uma iniciativa quase independente lá dentro da editora Abril, e a gente procurou pessoas-chave no mercado que amavam música, que tinham relações de afetividade com a revista Bis, para que pudessem entrar com a gente nesse sonho de ver a revista de volta
na banca, né? Agora, era isso, né? Era pós-internet, né? O projeto certo, em época errada, no mundo errado, né? Eu criei a comunidade da Bis no Orkut em 2004. Foi em abril de 2004. E na época, assim, eu criei meio que de teste só. Eu tinha acabado de entrar lá no site. O fórum começou a crescer cada vez mais, a comunidade começou a crescer. E eu comecei a reconhecer nomes. Até estranhei, assim, porque eu lembro que o primeiro nome conhecido que eu vi lá foi do Fábio Bianchini. Aí entrou lá, postou alguma coisa e fiquei pensando, pô, mas peraí, eu conheço um tal de Fábio Bianchini lá da revista, será que é o mesmo? Não é possível que seja o mesmo cara que escrevia na Bis, né? Aí apareceu lá o Alex Antunes, também começou a postar. É difícil retomar, né? Porque na era da internet, com tanta informação, né, na rede, né, você precisa descobrir o sentido de existir uma revista, né? Entendeu? E os interesses que envolvem, né? Ela tá lá numa grande editora, então eu acho que na verdade são interesses que vão além dos interesses editoriais, né? Entendeu? Que eu não sei, mas eu acho que a Bis voltou legal, acho que tá, mas a cena é uma outra, não existe mais aquela cena de rock nacional, existe uma cena muito mais ampla, muito mais misturada. Era uma revista ambiciosa, assim, talvez fosse uma revista um pouco deslocada no mercado, assim, né? Eu ficava e que tinha umas entregas. Então, quando eu fazia uma capa com a Maria Rita, eu não pensava na repercussão que aquele jornalismo ia fazer simplesmente. Eu tinha que pensar se finalmente eu ia conseguir que o jornaleiro tirasse a revista lá de trás e botasse lá na frente, porque o cara que ia para os pontos de venda não tinha a Bis no radar dele, porque a Bis não estava nas metas dele, que tinha sido feita às margens da estrutura da Editora Abril. Então a gente pensava, não, vamos fazer uma capa assim, que a gente consiga... E não dá para fazer tudo, assim, com as ferramentas que a gente tinha. Então eu acho que o que a gente conseguiu fazer foi uma revista com bom jornalismo, assim, cara, e que para mim foi muito valiosa como experiência de carreira, assim, sabe? Eu trabalhei muito, assim, fazendo coisas muito diferentes e precisando do resultado a curtíssimo prazo. E que era o nosso sonho, cara. Não tem grande explicação, assim. Eu toparia de qualquer jeito.